A partida é quarta-feira, 9h30 da noite, Internacional e Botafogo no Beira-Rio. Pode ser o jogo do título do Botafogo. Restam agora só Botafogo e Palmeiras na briga pelo título, porque o Inter e o Fortaleza caíram fora dessa disputa depois dos seus resultados. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Primeiro, vamos ver como acompanhar esse jogo. O Alan Simon traz as informações. Como pode ser o jogo da taça, é claro que a Globo selecionou para a transmissão desse Internacional e Botafogo. Até o momento que a gente está fazendo o nosso programa ao vivo aqui na segunda-feira, você que está vendo o corte depois pode conferir atualizações. A Globo ainda não divulgou qual é a divisão de praças, né? Qual região vai assistir cada jogo. Na tabela, estão previstas 3 transmissões da TV Globo ao mesmo tempo. Além desse Inter e Botafogo, tem Cruzeiro e Palmeiras, que é um outro jogo que também pode ajudar a definir o título. Aliás, passa por Cruzeiro e Palmeiras a definição, porque não tem como o Botafogo ser campeão nessa rodada se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro. Não pode ser que fique muito encaminhado, até porque o Botafogo depois pega o São Paulo em casa. Mas não tem taça, não tem como comemorar título se o Botafogo ganhar e o Palmeiras também ganhar. Então, é importante acompanhar esse jogo também. Se não tiver mosaico do Premier nos jogos das 8, eu espero que tenha nesse das 9h30, né? Porque como vai cruzar, porque aí esse sim, para quem não torce nem para o Botafogo e nem para o Palmeiras, vai ser excelente de acompanhar como é que vão ser os jogos. E o Sport TV também deve transmitir esse jogo Internacional e Botafogo. Premier, transmissão garantida. Então, se você mora em São Paulo, por exemplo, onde vai passar Cruzeiro e Palmeiras, fique garantido aí no Premier, você vai acompanhar. E o Sport TV está pendente de confirmação até o momento que a gente está falando, mas também deve exibir esse jogo que pode decidir o título de campeão brasileiro. O Botafogo acabou de ser campeão da Libertadores. Não chega a ser um Flamengo de 2019 que foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro no dia seguinte sem jogar, mas é uma festa animal, né? Olha, o Botafogo ganhou estaduais, evidentemente, mas o torcedor botafoguense não comemorava um título gigante há 29 anos quase, né? 1995. E de repente, numa mesma semana abençoada de 2024, pode levantar, já levantou uma Libertadores e um brasileiro. Marinho, você que é um profundo conhecedor de Internacional, o Colorado perdeu para o Flamengo e acabou com as chances de título. Se ganhasse, eu tinha certeza que viria voando no pescoço do Botafogo e o próprio Palmeiras teria mais chance de ser campeão por isso. Inclusive, baixou a chance do Palmeiras só com esse resultado entre Flamengo e Inter. Era 27%, caiu, a gente já vai ver. O torcedor do Palmeiras, que agora depende do Internacional para assumir a liderança nessa rodada, pode confiar? O Inter vai jogar para ganhar do Botafogo? Vai. Essa resposta eu posso te dar com certeza. Vai por quê? Primeiro que existe um movimento muito grande na torcida de apoio ao time em resposta ao que o Inter fez nessa temporada. A gente sabe o que passou o Rio Grande do Sul com as enchentes, o Beira-Rio ficou totalmente debaixo d'água e o Inter conseguiu uma recuperação gigantesca depois da saída do Kudê, a chegada do Roger, disputou o título até a última rodada. Isso é um ponto. O outro ponto, tá? A torcida do Inter está empenhada em levar aos jogadores o sentimento de que não dá para deixar outro time comemorar um título nacional dentro do Beira-Rio reformado antes do Inter. Porque o Inter não ganha um título nacional há muito tempo, um título grande há muito tempo, qualquer título desde 2016. Então a torcida não quer que a primeira comemoração de um título relevante no Beira-Rio reformado seja de outro time. E não do Internacional. O Beira-Rio reformado para a Copa de 2014. É o mesmo estádio, mas totalmente remodelado. Então, esse é o movimento. Deixar outro time comemorar um título nacional no Beira-Rio antes do Inter? Não. Então, esse é o ambiente que quer se criar no Beira-Rio para esse jogo contra o Botafogo. Outra coisa importante a dizer é que é a despedida do Inter em casa na temporada. Então, a tendência é que muita gente vá ao estádio e que os jogadores, a comissão técnica, queiram dar uma resposta, um sinal de esperança que o Inter vai voltar a brilhar, a conquistar algumas coisas no ano que vem, nesse último jogo, nesse último contato. Por tudo isso, por esse combo, eu afirmo, sem dúvidas, sem medo de errar, que o Inter vai entrar dando tudo para conseguir vencer o Botafogo e dar, quem sabe, esperança ao Palmeiras também. Se vai conseguir, se não vai conseguir, isso é outra coisa, é totalmente diferente. Mas vai tentar, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vamos ver a tabela de classificação, Alan, para falar do Botafogo, porque o Botafogo tem hoje 3 pontos a mais que o Palmeiras, né? É líder do campeonato, mas tem a questão do número de vitórias, que está ali
junto com o Palmeiras naquela situação de empate. O Botafogo precisa ficar ao fim da rodada com mais de 3 pontos de vantagem para o Palmeiras não conseguir alcançar na rodada final. Portanto, esse jogo é fundamental e o título pode vir combinado numa vitória e num tropeço do Palmeiras, ou quem sabe num empate, numa derrota do Palmeiras. Essa combinação pode dar o título ao Botafogo nessa rodada. O Palmeiras tem que secar o Botafogo, isso é evidente. Vamos ver as chances de título, outra tabela que nós temos aí. O Botafogo aparece com mais de 78%, enquanto o Palmeiras tem 21,9% de possibilidades de ser campeão. E por isso o Botafogo deu uma reduzida na festa, tá? Jogadores comemoraram com a torcida, John Textor dançou, teve muita celebração nesse feito inédito da Libertadores, mas deram uma seguradinha, porque afinal tem o Campeonato Brasileiro logo ali na frente. E você acha que vai dar? Botafogo pode ser campeão realmente nessa rodada, Alain? O que tu me diz? Eu acho que pode. O futebol que o Palmeiras está demonstrando é terrível nos últimos jogos e não faz acreditar que o time vai sequer ganhar do Cruzeiro fora de casa. Então, para o Botafogo, há possibilidades grandes aí, né? Se o Botafogo de repente empatar com o Inter e o Palmeiras perder, como você bem citou, o Botafogo é campeão. É claro que é um cenário, e os cenários mais extremos são o Botafogo ganhar e o Palmeiras perder, fica 6 pontos, acabou de vez. E há outro extremo, que é o Inter ganhar do Botafogo e o Palmeiras ganhar do Cruzeiro. E nesse cenário extremo, a favor do Palmeiras, o Palmeiras sai líder, e dependendo só de uma vitória contra o Fluminense na última rodada em casa para ser campeão brasileiro. Olha como o Campeonato Brasileiro, por mais que esteja encaminhado para o Botafogo com 78% de chance contra 22% do Palmeiras, ainda reserva alguma emoção. Só que eu não acredito no Palmeiras. Essa é a questão. Eu acredito mais no Internacional do que no Palmeiras. Então, para mim, o Botafogo vai ser campeão. Mas o Internacional também me surpreendeu pela forma como entrou em campo contra o Flamengo no Maracanã. Não dá para entrar daquele jeito. Então, como caiu aquela história de o Internacional nunca mais vai perder um jogo? E perdeu? Perdeu. O Botafogo vai vir com tudo e o meu palpite vai ser vitória do Botafogo. O meu palpite é empate. O meu palpite é empate nessa partida. Eu acredito que realmente vai acontecer isso. Eu só queria, antes de fechar Inter e Botafogo, pontuar que a final da Libertadores foi inacreditável, né? Realmente tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Porque com 29 segundos de jogo, o Gregory foi expulso e o Botafogo conseguiu vencer da forma que foi. O Arthur Jorge não mudou a ideia tática do time, seguiu jogando o jogo e conseguiu levar o seu time a vencer o Atlético Mineiro com 3-1, assim, incontestável. Parabéns ao Botafogo, parabéns à torcida do Botafogo, merecido demais. Eu sempre, Alain, eu fico tocado quando eu vejo o time ser campeão pela primeira vez de um determinado campeonato. Talvez por eu ter vivido isso em 2006 com o Inter, na Libertadores, eu sempre, é muito, o cara se lembra de coisas que aconteceram com ele, assim, então eu achei emocionante demais imagens da torcida do Botafogo, o pessoal chorando, familiares se abraçando e tal. Então aqui vai meu parabéns pro Botafogo, viu, Alain? O meu também. Eu acho que as cenas que a gente viu com o Botafogo na final da Libertadores e depois, principalmente com a comemoração do título, são inesquecíveis e marcantes para qualquer pessoa que goste de futebol e que coloque algumas coisas acima do clubismo. O Botafogo é um campeão inédito de Libertadores, mas isso de ser um campeão inédito, a gente tinha vivido um ano atrás com o Fluminense, né? O Fluminense também ganhou a Libertadores pela primeira vez em 2023, mas o Botafogo tem um componente especial. Primeiro, a última vez que o Botafogo ganhou um título gigante, foi o Brasileiro, em 95, eu era uma criança de 4 anos. Então, eu nunca vi, até o último sábado, a torcida do Botafogo comemorar algo de uma maneira tão grande, tão gloriosa, como o próprio hino do Botafogo diz, é o glorioso. Então, para mim, é muito marcante ver esse tipo de cena, porque são várias coisas que envolvem o futebol. Eu acho que isso vale para títulos inéditos, como foi a Libertadores do Botafogo, ou para títulos que não aconteciam há décadas, como foi o Atlético Mineiro ganhar o Brasileiro em 2021, e como será o dia que o Internacional ganhar um brasileiro também, ele que não ganha desde 79, porque a primeira coisa que passa na cabeça de um torcedor e de quem está olhando de fora é a quantidade de pessoas que não chegaram para esse momento, que não conseguiram viver esse momento. Quantos botafoguenses deixaram esse plano, deixaram esse mundo sem ver um título? Ficaram com o último título na história, aquele do Túlio, o Botafogo 7-Up de 95. E agora, o Botafogo é campeão da Libertadores.
Você sai de um cenário de zoeira, de time pipoqueiro, de time isso, time aquilo, campeão da Libertadores. E pode ganhar o Brasileiro. Quem não se emociona com isso, tá morto por dentro. Não tem como. O que o Botafogo fez foi maravilhoso.